Bom dia, amados, graça e paz para você. Hoje, domingo, dia de escola dominical, nós continuamos a fazer a nossa EBD online e nesse período estamos estudando o livro de Salmos e hoje quero trazer para você uma palavra no Salmo de número 27, um Salmo de Davi que fala do anelo de Davi pela presença do Senhor. Diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os maus feitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Davi, ele se refere a Deus como a sua luz, a sua salvação e o seu lugar seguro. E se nós formos dividir esse salmo em algumas etapas, essa primeira etapa seria quem é Deus para Davi. Davi olha nesse salmo, ele olha para as suas circunstâncias e ele vê Deus como luz, como salvação, como um lugar seguro para ele. Todos nós precisamos de luz para iluminar os nossos caminhos. Nós precisamos de segurança e nós precisamos de um lugar seguro para repousar, para estar. Isso traz estabilidade para a nossa alma, isso traz confiança, isso gera certeza para nós, isso gera para nós tranquilidade. Então Davi sabia da importância que era ter um Deus que era luz, que era salvação, que era lugar seguro para ele. Interessante que Davi é chamado na Bíblia de a lâmpada de Israel. Numa ocasião quando Israel sai à guerra contra os filisteus e ali Davi estava numa disputa com um dos soldados filisteus e Davi estava quase sendo morto por aquele soldado. Os seus aliados, um dos soldados vem ao socorro de Davi e Davi é socorrido, aquele filisteu é morto. E eles dizem o seguinte: nunca mais o rei sai à guerra conosco, para que a gente não perca a lâmpada de Israel. Davi sabia que ele era a lâmpada de Israel. A sua importância que ele tinha para o seu povo é dada como ele é chamado pelo seu povo. Ele era a lâmpada, mas ele sabia que a luz que iluminava o seu povo não era ele, a luz era o Senhor, ele era apenas a lâmpada de Israel, e ele tinha convicção disso, que Deus era a luz que iluminava. E a gente sabe que em dias de temor, dias de medo, de circunstâncias adversas, como é importante a gente ter certeza que Deus é a nossa luz, ainda que a sua circunstância seja uma circunstância que pareça uma grande escuridão. Eu e você devemos saber que Deus é a nossa luz que ilumina, que clareia toda a nossa vida. As crianças normalmente têm muito medo de lugar escuro e às vezes têm dificuldade para dormir, porque realmente a escuridão traz muitas vezes uma certa insegurança, você não está vendo o que está perto de você. Dá uma sensação de pavor às vezes. Mas nós sabemos que o Senhor é a luz que ilumina. E aonde chega a presença do nosso Deus, mesmo que o local esteja escuro, a luz do nosso Deus, ela ilumina o nosso coração e nós nos sentimos confiantes na presença do Senhor. Deus é a nossa salvação também, é o nosso lugar seguro. Eu não sei se você já esteve em algum lugar que você não conhecia e você estava por ali tentando localizar algum lugar e o endereço e você se sentiu muito inseguro naquele lugar por você não conhecer. É natural, quando a gente está em um local desconhecido, a gente se sente um pouco inseguro. Então Deus, ele se manifesta aqui a Davi como a sua segurança. Nós não sabemos se Davi, quando escreveu isso aqui, foi num dos momentos da sua fuga e ele podia estar inseguro também, em terras totalmente distante da sua querida Jerusalém. Então isso pode ter gerado no coração do salmista uma insegurança muito grande.
e ele estava ali certo de que Deus era a sua segurança, Deus era a sua vitória, Deus era o seu lugar seguro. Nesses dias difíceis, muitas vezes de incerteza em todos os aspectos, social, econômico, financeiro, nós precisamos ter a certeza de que Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Nós não precisamos ficar desesperados, angustiados, porque Ele ilumina os nossos passos. Ele é a certeza de que nós estamos seguros nas suas mãos. O texto que nós lemos também fala que Deus, Ele é quem cuida da nossa vida. Ele é quem nos garante a vitória. Ele é quem desbarata os inimigos. Os nossos caminhos são livres, porque os nossos inimigos é eles mesmos que tropeçam e caem quando se levantam contra nós. E nós percebemos isso. Tem 2 textos, pelo menos, na Bíblia que contam 2 histórias semelhantes. Uma foi com Eliseu, quando foi cercado por um exército assírio, e o seu moço levantou mais cedo que ele e viu um grande exército cercando ali o local onde eles estavam, e ele foi despertar Eliseu e para avisá-lo de que havia um grande exército cercando ali o lugar onde eles estavam. Eliseu falou para ele: não temas, e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do moço para que pudesse enxergar que mais eram aqueles que estavam conosco, com eles, melhor dizendo, do que aqueles que estavam os soldados aos olhos visíveis. E Deus abriu os olhos dele para que pudesse ver o grande exército que estava ali cercando aquele profeta e o seu moço. Nós não vemos muitas vezes espiritualmente, não estamos olhando e vendo, mas a Bíblia nos garante que há certamente um anjo do Senhor ao nosso redor, tomando conta, cuidando. E por que não dizer um exército do Senhor ao seu redor, ao meu redor, cuidando de nós, para que nós possamos andar em segurança. Então, Eliseu ali estava seguro, porque ele sabia que havia um exército maior do que aquele exército que estava ali dos assírios, tomando conta da sua vida, tomando conta do seu moço também ali, e eles estavam guardados pela presença do Senhor. Uma outra circunstância também, havia muita fome em Samaria, e era natural que as pessoas que tinham lepra ficavam para o lado de fora da cidade. Haviam 4 leprosos para o lado de fora. Havia fome dentro dos muros e havia fome também onde aqueles leprosos estavam, porque eles não tinham o que comer. E o exército dos inimigos estavam cercando a cidade, pedindo que eles buscassem alimento fora, e dentro já não havia mais alimento. E a Bíblia diz que aqueles leprosos tomaram uma atitude de sair e ir de encontro ao acampamento dos inimigos. E o texto fala para nós ali, em 2 Reis, capítulo 7, que eles não tiveram medo, e eles tiveram a coragem de ir ao encontro daquele exército. E durante a caminhada deles, Deus fez com que os inimigos ouvissem um barulho de grande exército vindo contra eles. E eles fugiram desesperadamente e deixaram ali toda a sorte de alimento, toda a sorte de despojos que foram ali recolhidos por aqueles moços, e eles foram avisar lá na cidade de Jerusalém, lá em Samaria, que os inimigos tinham fugido, que havia grande fartura naquele lugar para eles. Então observe como Deus, Ele é a rocha, é a segurança que cuida. Um exército enorme foi derrotado simplesmente pela coragem de 4 leprosos. Lógico, foi Deus quem fez o exército inimigo ouvir aquele grande barulho de um tropel, de uma máquina, de um exército enorme vindo contra eles. Mas é isso que Deus faz comigo, com você. Muitas vezes nós não ouvimos nada, não vemos nada, mas Deus está provendo livramento para mim e para você. Então não temas, porque quando um exército se levantar, quando uma guerra estourar contra você, há um exército que Deus preparou para cuidar de você. Talvez
nós não percebamos, não sintamos, não, como eu disse, a gente não vê, mas Deus, Ele separa um exército, se necessário for, para cuidar da sua vida e da minha vida também. Uma outra parte desse texto importante é que Davi, no verso de número 4, ele fala: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Mais uma vez, nós não sabemos qual é a circunstância que Davi fala essa frase tão bonita, tão citada, que os pastores pregam, os ministros de louvor sempre citam, mas o fato é que Davi, ele tem um desejo enorme de estar no lugar de culto, de estar na presença do Senhor ali com o seu povo. Talvez Davi esteja distante, talvez seja um desses momentos em que ele fugiu de Saul, porque Saul queria matá-lo. Talvez seja num momento em que Davi fugiu do próprio filho Absalão, que tomou o seu trono, e nós não sabemos, mas o fato é que Davi tinha um desejo enorme de estar na presença do Senhor. Talvez Davi estivesse até mesmo em Jerusalém, mas ele apenas estava através desse verso dizendo do seu grande desejo, do seu pedido grande que ele faz na presença do Senhor. E eu quero ressaltar aqui, é interessante, o pedido de Davi. Ele faz um pedido a Deus: uma coisa peço ao Senhor. A Bíblia fala que muitas vezes nós pedimos a Deus algumas coisas e não recebemos porque pedimos mal. Está registrado lá na epístola de Tiago. Ele fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Logicamente, nós entendemos que ali o texto está falando de coisas materiais, propriamente de dinheiro. E fala que nós não recebemos porque muitas vezes pedimos para usar de forma errada, para gastar de uma maneira errada e para nossa própria vaidade e orgulho. Então, é preciso que a gente saiba pedir a Deus. Deus, eu tenho certeza que Ele está sempre pronto a abençoar e a abrir as suas janelas do céu para os seus filhos. Mas é preciso que aquilo que a gente peça a Deus tenha propósito, porque Deus sabe que quando um recurso é mal utilizado, Ele pode, ao invés de nos abençoar, trazer até a maldição para a nossa vida, porque ele foi mal utilizado, ele nos levou para um caminho errado. Então aqui Davi, ele está pedindo, ele falou: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É preciso que a gente, nessa segunda parte do salmo aqui que o Davi fala, a escolha do que pedir ao Senhor, é preciso que a gente peça a Deus da maneira certa, é preciso que a gente saiba o que esteja pedindo a Deus. Interessante que em duas oportunidades na família de Davi a gente vê eles fazendo escolha. Primeiro foi com Davi, ou com Salomão, melhor dizendo. Deus deu a oportunidade para ele de escolher e Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele poderia ter pedido muito dinheiro, riquezas, ele poderia ter pedido todos os reinos da terra, ele poderia ter escolhido, mesmo assim nós sabemos que ele teve assim: eu quero ter uma mulher de cada país, eu quero ter todos os reis aqui ao meu redor. Ele podia ter pedido as coisas mais assim estranhas, diferentes, mas a Bíblia diz que ele pediu sabedoria a Deus. E por causa disso, Deus deu sabedoria a ele e deu também a ele grande riqueza. Então nós sabemos da importância de saber pedir a Deus. E aqui não foi Deus que deu essa oportunidade dele escolher, mas foi o próprio Davi que manifestou esse pedido, essa escolha diante de Deus. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar, que eu possa contemplar, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias e eu possa meditar na presença do Senhor. Que nós realmente possamos, irmãos, ter um grande desejo pela presença de Deus,
Nós sabemos que no passado a presença de Deus era caracterizada pelo lugar de culto. Primeiro pelo tabernáculo, depois pelo templo. Mas nós sabemos que hoje a presença de Deus ela está conosco a todo instante, porque o Espírito Santo mora em nós. Quando nós reunimos, há uma presença diferente sobre a igreja, mas quando você está na sua casa, em qualquer outro lugar, você tem a presença de Deus. Mas muitas vezes, mesmo tendo essa presença conosco, nós não desfrutamos dessa presença de Deus. Então é preciso que a gente realmente crie um relacionamento com Deus maior, na leitura da palavra, na oração, na convivência, na meditação, estar pensando nas coisas de Deus. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para que a gente desenvolva esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Amém? Então, é preciso que a gente saiba pedir ao Senhor. E não há nada melhor do que pedir a presença do Senhor todos os dias. Nós já temos, mas era esse o desejo da alma de Davi, que seja esse o desejo da sua e da minha alma também. Quero ler com vocês também mais um verso aqui, verso de número 8, diz assim: o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei o Senhor a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha vida. Davi estava falando aqui, pedindo a Deus para que não rejeitasse a ele. Qual era o grande motivo que fazia Deus rejeitar alguém? Quando os seus filhos, de alguma maneira, desobedeciam ao mandamento de Deus. Talvez Davi aqui esteja se lembrando de algum momento em que ele descumpriu alguma coisa que ele sabia que Deus não queria, como, por exemplo, contar o exército de Israel. Deus não queria que o exército fosse contado, porque Deus queria que Davi soubesse sempre que a vitória que era dada ao povo, ela não era por conta do grande exército que possuía, mas sim por causa da presença de Israel. Talvez seja esse um dos motivos que Davi esteja lembrando aqui, que nesse momento talvez Deus tivesse por um momento se irado, rejeitado a Davi. Mas mais à frente ele vai falar no verso 10 algo interessante. Ele fala de rejeição aqui, pede a Deus misericórdia para que não rejeite a sua presença, mas olha o que ele fala de interessante no verso 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então ele vai falar o seguinte: ainda que o pai e a mãe dele o desamparem, o Senhor vai acolher. O Senhor é sempre a acolhida certa. O Senhor é aquele que não desampara nunca, ainda que a gente seja rejeitado em todas as circunstâncias, por qualquer pessoa, pela família, pela sociedade, pelo local onde você convive, tem a maior convivência. Deus, ele nunca vai te desamparar, porque o Senhor, ele é o Deus que cuida da gente. Davi tinha certeza disso, que Deus não desamparava nunca. Por isso que ele fala que aqueles que mais nos ama, que são o pai e a mãe, ainda que eles desamparem Davi, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai continuar comigo, me amparando, me guardando sempre. Em último lugar, Davi fala aqui no verso 12: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsa testemunha e os que só respiram crueldade. Verso de número 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha que coisa interessante, né? Davi, ele fala assim: não me entregues à mercê dos meus adversários. Como nós falamos lá no início, ele só pede para que Deus não deixe Davi totalmente entregue na presença ou nas mãos dos seus adversários. Ele tinha certeza que Deus não faria isso com ele, por causa das misericórdias de Deus, por
causa da fidelidade de Deus. Deus não faria isso com ele totalmente. Mas Davi, ele sabia que quando Deus era desobedecido, as suas ordens, seus mandamentos, muitas vezes Deus permitia que o inimigo trouxesse algum castigo, trouxesse algum momento difícil para a nação de Israel, para ele, por causa de desobediência, né? E foi assim com Sansão. Sansão viveu essa experiência e ele ficou ali nas mãos dos filisteus, sofrendo, teve as suas vistas vazadas, ficou cego, e no último suspiro Deus teve misericórdia dele, recobrou as forças de Sansão para que ele então ali destruísse aquele lugar, aquele templo, aquele lugar, e ele foi assim uma espécie de uma vingança contra os filisteus. Mas nós sabemos que quando nós descumprimos a palavra, as ordenanças de Deus, nós estamos sujeitos a alguma ação de Deus, e muitas vezes os próprios inimigos, Deus pode permitir que eles se levantem num curto período de tempo, para que a gente desperte, para que seja de corretivo para nós, para que a gente se lembre sempre que é necessário que a gente esteja cumprindo a palavra do Senhor de acordo com a sua palavra. E aí Davi sabe que Deus não deixaria ele à mercê para sempre na crueldade dos seus inimigos, e Deus nunca jamais fez isso com os seus filhos, com aqueles que se arrependem, com aqueles que se voltam para a sua palavra, porque ele é fiel, ele é luz, ele é proteção, como dissemos lá no início, ele é escudo. E por fim, o texto diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, meu amado, nesses dias que você tem algum temor, que você esteja vivendo algum momento de sombra, que precise de mais luz, não tenha medo, o Senhor é a sua luz. Espera nele, confia nele, tenha um bom ânimo, fortifique-se o teu coração no Senhor, porque Ele é a tua segurança, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, dos momentos difíceis. Era assim que Davi se sentia. Davi se sentia iluminado, Davi se sentia salvo, e Davi se sentia protegido